E aí pessoal, sejam bem-vindos ao vídeo onde Karens acham que tem direitos sobre outras pessoas. Caso você tenha uma história interessante, escreva nos comentários que ela poderá aparecer no próximo vídeo. Minha primeira experiência com o poliamor. Oi pessoal, este é o meu primeiro post neste subreddit, e espero que sejam pacientes e tolerantes comigo. Na verdade, eu me considero poliamorosa, mesmo não tendo interesse em buscar mais parceiros ou me apaixonar no momento. Muitos pensam que ser poliamorosa é uma desculpa para poder se envolver com quem quiser sem consequências, e a verdade é que eu pensava o mesmo, até que tive minha primeira e única experiência poliamorosa até agora. Essa história aconteceu há relativamente pouco tempo, já tinham se passado quase 2 anos desde que terminei com meu ex, vamos chamá-lo de Andê, mas recentemente começamos a conversar novamente porque tínhamos terminado em bons termos, e mesmo pensando que tinha deixado de amar meu ex de forma romântica, a verdade é que, no fundo, ainda gostava dele da mesma maneira. No entanto, um dia conheci alguém na internet, vamos chamá-lo de AN, era muito legal, amável e carinhoso, sem mencionar que era atraente fisicamente, e ambos nos apaixonamos depois de conversarmos regularmente por um mês e estabelecemos um relacionamento à distância logo em seguida. Eu sei que não é o ideal, e mais tarde percebi isso da pior forma, mas na época não me pareceu uma má ideia. Eu saía com a AN o máximo que podia, principalmente por chamadas de vídeo, assistindo a filmes ou conversando sobre qualquer coisa. Embora as coisas parecessem ir bem, eu ainda continuava conversando com o D com frequência, e com o tempo comecei a perceber que ainda sentia algo por ele, mas também por N. Como isso era possível? Não é preciso dizer que não lidei muito bem com essa descoberta. Passei vários meses pensando que estava sendo infiel de alguma forma ao meu parceiro e que era um pervertido por querer manter um relacionamento com D e N ao mesmo tempo. Levei várias semanas de pesquisa na internet para perceber que estava sentindo uma atração poliamorosa, um termo pouco comum para mim. Permiti-me ser honesto comigo mesmo e, quando contei isso ao meu psicólogo, ele me disse que não era algo para se sentir mal, que era uma forma diferente de amar e que, considerando como me preocupava igualmente com os sentimentos de ambas as pessoas, mostrava que o que eu sentia era autêntico. Vocês não têm ideia de como me senti feliz e aliviado naquele momento. Meses de preocupação e culpa me causaram muito estresse, e me livrar desse fardo foi uma catarse para mim. No entanto, eu estava tão feliz com minha nova descoberta que cometi o erro de compartilhá-la com N, que, devo ressaltar, não lidou muito bem com isso. Embora eu não tenha dito de forma muito explícita ou grosseira, N era uma pessoa muito emocionalmente sensível e, não importando como abordasse o assunto, ele se machucaria, embora eu pudesse ter feito isso de uma maneira melhor. O tema da minha recente confissão poliamorosa foi o começo do fim em nosso relacionamento. N começou a se comportar de maneira tóxica e possessiva, agindo de formas que na verdade não eram nem remotamente justificáveis, mas como eu pensava que era culpa minha, nunca disse nada, e embora eu tentasse consertar as coisas de muitas maneiras, deixando claro que meus sentimentos não iriam se sobrepor ao nosso relacionamento atual, a resolução do conflito não era fácil, já que estávamos separados por milhares de quilômetros. Em relação ao D, ele também não gostou da ideia, mas respeitava e apoiava, embora não compartilhasse da mesma forma de amar que eu, principalmente porque seu parceiro naquela época havia o enganado com a desculpa de ser polissexual, e bem, ele não via o poliamor com bons olhos por causa disso. Depois de tentar resolver as coisas com N por muito tempo e discutir isso com meu psicólogo, percebi que não havia mais volta depois do que eu tinha feito nos últimos meses, e que havia deixado de sentir atração pelo meu parceiro. Foi difícil aceitar, mas eu sabia que o melhor para nós dois era terminar o relacionamento. Da minha parte, pedi desculpas por tudo que o fiz passar e disse que esperava que ele pudesse encontrar a felicidade em alguém que merecesse seu amor. É desnecessário dizer que N também não lidou muito bem com isso. Primeiro, ele me implorou durante um mês para voltarmos. Quando isso não funcionou, começou a me tratar como a encarnação do bigodudo alemão em uma série de diários que ele me enviava semanalmente, com dezenas de páginas cheias de ressentimento. Foi só quando N começou a me ameaçar de a expor na mesma rede social onde nos conhecemos que decidi cortar todo o contato com meu ex. Eu realmente não tinha medo de ser exposto por algo assim, especialmente em uma rede social que eu nem usava, mas não tolero ameaças à minha pessoa, não importa quem seja.
Para não alongar mais do que o necessário, 4 meses depois disso, D e eu nos demos outra chance, e atualmente estamos em um relacionamento há mais de 1 ano e estamos muito felizes juntos. Em conclusão, D apoia minha forma de ver o amor e sempre respeita e busca entender o assunto, assim como eu respeito o nosso relacionamento e os sentimentos que temos um pelo outro. Não me senti atraído por mais ninguém desde então, mas sei que existe a possibilidade de que isso aconteça novamente, mas mesmo que isso aconteça, tenho confiança para conversar com D e encontrar uma solução. Não trairia a confiança dele sendo infiel apenas por sexo. Foi graças a essa experiência que entendi que o poliamor trata-se de honestidade e respeito. Como qualquer outro relacionamento, é claro que nem sempre é possível ter esse tipo de relacionamento, pois a decisão não está apenas em uma pessoa. Mas, essencialmente, não acho que o poliamor seja algo ruim se for vivido com cuidado. Aprendi a reconhecer a maneira como vivo e amo, e isso me faz muito feliz. Às vezes penso que talvez se tivesse feito as coisas de maneira diferente com N, teríamos terminado em bons termos ou pelo menos esclarecido os mal-entendidos e ressentimentos que ficaram sem resolver. Mas o que passou, passou, precisamos olhar para frente e aprender com os erros do passado. Meu marido agrediu meu pai para me defender, e minha família está zangada. A anedota pessoal. Contexto para que todos entendam o motivo pelo qual meu marido fez isso. Meus pais estão divorciados há alguns meses. Minha mãe diz que é porque o amor acabou, mas a realidade é que desde que eles se casaram, e até mesmo antes, meu pai já a traía. Segundo o processo de divórcio, havia uma ordem de restrição na casa por causa da minha situação, e eu estava bem com isso, mas meu pai nunca respeitou, e minha mãe não faz nada a respeito. Meu pai abusou de mim de certa forma desde que eu tinha 3 anos até hoje, e ele maltratava e batia nos meus irmãos. Passei 5 anos em terapia psicológica e psiquiátrica por causa do assédio e abuso de um ex-colega de escola, um ex-namorado, um tio, um primo, um vizinho e meu pai, apenas que os momentos com meu pai estavam bloqueados em minha memória. Há um pouco mais de 1 ano, conheci o homem que agora é meu marido e com quem estou grávida. Ele me ajudou muito a sair do buraco de depressão em que eu estava. Minha família se opôs ao nosso relacionamento desde o início, pois, segundo eles, ele não era uma boa pessoa para mim. Quando finalmente tive confiança nele, contei sobre a minha ida ao psicólogo e mencionei que meu pai tinha algo a ver com isso. Evitei mencionar especificamente o abuso que sofri para que ele não ficasse com uma má impressão, porque minha mãe sempre me disse: ele é seu pai, você tem que perdoá-lo, ou, seu tio sabe, ele nunca mais vai colocar os pés em nossa casa. Eu perguntava a ela, e por que meu pai pode fazer como se nada tivesse acontecido? Ele não sabia que eu comecei a me lembrar das coisas. Enfim, meu marido tenta me entender e repetidamente me diz que não é culpa minha. Quando contamos aos meus pais que eu estava grávida, meu pai insistiu para que eu abortasse, e alguns dias depois meu marido me confessou que meu pai havia oferecido dinheiro para me convencer a abortar ou pagar uma passagem e estadia em qualquer outro lugar para que eu fosse embora, ficasse deprimida e não quisesse ter o bebê. Minha mãe inicialmente queria que eu abortasse, pois achava que era um erro, mas depois disse que estava tudo bem com qualquer decisão que eu tomasse. Eu fui morar com meu marido porque não suportava mais estar em casa. Esclareço que não somos casados oficialmente, apenas vivemos juntos por várias razões. Nós moramos juntos por 3 meses, além da minha família, e eu nunca estive tão bem e cheia de paz. Eu não via meu pai e visitava minha mãe e meus irmãos quando queria e podia. Por causa de alguns problemas que tivemos onde morávamos, pedi um favor à minha mãe para que pudéssemos ficar com ela por um tempo, e ela aceitou felizarda. Meu marido começou a trabalhar no negócio do meu pai, ele ainda não sabia de tudo, e eu estava feliz porque eles se davam bem. Comecei a conviver com meu pai novamente para poder ficar perto do meu marido e ver como era a relação deles, então comecei a trabalhar como caixa no negócio. Estava tudo bem, mas depois de um tempo, meu pai começou a dizer coisas inadequadas, como: está faltando dinheiro no caixa, você não está me pagando a mais, se for o caso, terei que te punir. Meu marido nunca ouviu isso porque quando eu fazia o fechamento do caixa, só podia estar presente meu pai, e eu não dizia nada porque ficava bloqueada, com medo. Bem, tudo isso aconteceu e, depois de 3 meses, meu pai começou a tratar mal meu marido, humilhá-lo e coisas do tipo. Meu marido não aguentou e também gritou com meu pai, então as coisas terminaram mal.
Nos afastamos do negócio do meu pai por esses motivos, mas ele disse à minha mãe, irmãos e a todas as pessoas com quem temos contato que meu marido me manipula para fazer o que ele quer. E, é claro, minha mãe e meus irmãos acreditam nele, apesar de tudo. Há um mês, tive uma discussão com meu marido por causa da minha família, e ele saiu da casa da minha mãe. Eu disse que era melhor ficarmos assim por um tempo, e ele aceitou contanto que eu estivesse bem. Nos vemos com frequência e tudo mais, mas cerca de 15 dias atrás, decidi contar a ele sobre meu pai, e ele ficou muito chateado, não comigo, mas com ele. Ele começou a xingá-lo, mas eu disse que não queria que ele fizesse nada. E assim ficou até 4 dias atrás, quando tive uma consulta no hospital, e meu pai e uma tia me levaram. Eu não me sentia confortável, então liguei para meu marido, e ele veio me buscar. Quando saímos, meu pai tentou se colocar entre meu marido e eu, o que o deixou ainda mais irritado. Fomos até o carro do meu pai, e meu marido ia entrar comigo, mas meu pai se posicionou e disse que só eu iria. Tentei sair, mas meu pai bloqueou meu caminho. Pedi que ele me deixasse sair, ele virou-se para mim e perguntou por que eu estava fazendo aquilo. Eu não soube o que responder, me senti pequena novamente com muito medo. Meu marido percebeu e ficou alterado. Ele ficou com raiva e, primeiro, pegou um pedaço de corrente que estava por perto, enrolou na mão e bateu nas costas do meu pai cerca de 3 vezes para que ele saísse e me deixasse sair, mas ele não saiu. Ele ligou para minha mãe, e ela disse para eu me acalmar e ir com meu pai. Meu marido ouviu e gritou com minha mãe para que ela me deixasse tomar minhas próprias decisões e não se intrometesse, e pediu para ela parar de dar ordens. Minha mãe respondeu que queria falar comigo e pediu para ele não se intrometer. Ela me disse para ir para casa com meu pai, e eu estava em choque, bloqueada e com medo, então fiz o que minha mãe disse. Meu marido entendeu e me disse que estava tudo bem, que eu ligasse se precisasse de algo. Me senti horrível por ter decidido isso, não sei por que tenho tanto medo dos meus pais, tudo isso aconteceu por volta das 11 da noite. Chegamos em casa por volta das 12, e meu pai começou a reclamar de dor, mas não disse nada. Quando fui me deitar, ouvi ele contando para minha mãe de forma exagerada o que aconteceu, mas não consegui levantar para dizer algo, me senti muito mal. Eles me ligaram depois de alguns minutos dizendo que levariam meu pai para o hospital porque ele não aguentava a dor e que depois conversaríamos. Na manhã seguinte, minha mãe começou a chorar, perguntando como eu poderia ter permitido aquilo, dizendo que ele era meu pai, foi um show. Não soube o que dizer e só chorei. Me senti culpada, sinto que minha família vai me odiar se eu for morar com meu marido novamente. Eles me tornaram muito dependente deles. Quero falar com minha psicóloga novamente para me orientar. Não sei o que fazer, me sinto muito mal por colocar minha família acima do meu esposo, mas será que sou tão dependente assim da minha mãe e meus irmãos ou é porque tenho medo deles? O que posso fazer? Você tem um forte apego emocional, e isso é compreensível, à sua família, pois conviveu com eles a vida inteira, mas eles não estão vendo o que é melhor para você e levando em consideração o que você deseja. Na minha opinião, seu parceiro sim. Ele quer o melhor para você e seu bebê e já demonstrou isso. Você precisa se afastar da sua família. Não estou dizendo para cortar o contato com eles. O ideal é você se afastar do seu pai por causa do abuso e de todos os danos que ele causou, e sua mãe deveria deixá-lo, mas se ela não quiser, é com ela. É o relacionamento deles e você não pode fazer nada além de aconselhá-la. Mas seu bebê, seu parceiro e você formam uma nova família que tem pouca relação com seus pais. Você deve se questionar se quer que seu bebê cresça naquele ambiente e presencie essas atitudes, essa violência. Deixe-o aprender que isso é normal ou se prefere que ele cresça em um lar cheio de amor. A decisão é sua. Eu costumava sair com meu parceiro para ficarmos a sós, mesmo morando em um quarto alugado. Não posso recomendar nada, mas o que posso fazer é desejar-lhe o melhor. Eu sei que você acha que sua opinião não conta e se acha culpado de tantas fraudes, mas não é bem assim. Nada disso foi culpa sua e nada que te faça bem será desgraça de outra pessoa. Acho que seu marido vale muito e que seu pai é um mentiroso egoísta. Meu irmão irresponsável vendeu minhas coisas e meus pais o defendem, então é o processo. Eu tenho 23 anos e sou uma pessoa muito reservada. Não gosto de interagir com outras pessoas, mas não odeio ninguém.
Nunca fiquei bravo com alguém porque assumo que, se você não interfere na minha vida, está tudo bem. No entanto, sempre fui muito próximo do meu irmão de 17 anos, mesmo que ele seja muito diferente de mim, atlético, sociável, etc., e sempre tenhamos compartilhado nossas coisas desde o nascimento. Recentemente, ele começou a se tornar o pequeno chefe da casa, com os pais comprando tudo o que ele quer, apesar de suas notas catastróficas. Ele fuma, bebe e começa a me forçar a ser principalmente um motorista de táxi. Isso cria uma atmosfera muito ruim em casa, com minha mãe gritando muito com ele. Felizmente, comprei meu computador dos sonhos com muito trabalho, a mais de $5.000, e todas as noites me tranco no meu quarto e fico programando a noite toda ou jogando videogame. É um pouco meu momento de paz entre meus estudos de engenharia muito cansativos e a atmosfera em casa. Então vem meu estágio de 6 meses em uma cidade grande em outro país, e no começo eu não lido bem com isso porque nunca saí da minha pequena cidade. Foi muito difícil viver sozinho em um apartamento, mas depois de algumas semanas realmente mudei, o que me surpreendeu. Gosto de sair com as pessoas, me sinto mais confiante e até mudei meu estilo de roupa para parecer mais adulto e adoro isso. A vantagem é que comecei a fazer exercícios desde que não tenho meu computador no tempo livre. No final do meu estágio, volto para casa e encontro a mesma atmosfera de antes, e ninguém percebe minha mudança de aparência. Ignoro isso e quando chego à noite, só quero encontrar meu computador para evitar os gritos, mas quando volto para o meu quarto, ele não está mais lá. Então pergunto para minha mãe e ela me diz que meu irmão vendeu. Acho que nesse ponto meu cérebro simplesmente parou, e foram 10 segundos antes de perguntar para minha mãe se isso era uma piada. Ela diz que não e começo a ficar furioso. Teletransporto-me para o quarto do meu irmão e pergunto por quê. Ele responde que foi para comprar tênis e roupas, e pergunto novamente, explicando desta vez que quero saber por que ele vendeu meu computador, pois eu não lhe dei permissão para fazer isso e eu sempre o uso para o trabalho. Ele ri e me diz que posso comprar outro, e que $1.000 não são nada para mim. Quando ele me diz que o vendeu por $1.000, valendo $5.000, normalmente eu teria fugido para o meu quarto para xingar, mas aqui fico com raiva e pego o laptop dele antes de destruí-lo no chão. O barulho traz meus pais de volta e meu irmão grita comigo, perguntando o que aconteceu comigo. Eu grito e explico que ele não tinha o direito, que ele é um ingrato e que eu trabalhei para isso, que era meu. Meu pai me diz com raiva para baixar o tom de voz e diz que é apenas um computador. Eu digo a ele com toda a minha raiva para calar a boca e que ele deveria perceber que não é normal roubar as coisas das pessoas. Saio com raiva porque nem meus pais me apoiam, e vou à polícia para registrar uma queixa. Como o valor dos bens ultrapassa $1.000, comprovado pelo pedido de compra, meu irmão corre o risco de prisão, pois agora tem 18 anos. Meus pais estão me pressionando para desistir do processo contra meu irmão, mas não quero mais estar com eles, já que me consideram pouco menos do que nada. Mas não tenho medo e fui até o fim do procedimento, e meu irmão deve me devolver $5.000 mais pagar meu advogado. Ele deveria fazer trabalhos públicos para pagar sua dívida, mas meus pais pagaram por ele. Toda a minha família me odeia mais ou menos agora e cortei todos os laços com todos. Agora estou morando com um primo e estou prestes a me formar, então em breve terei um emprego. Estou ansioso para sair e não ver minha família novamente, o que não me incomoda por causa da maneira como eles me trataram, e não acho que tenha errado, e que minha ação fez meu irmão questionar a importância do trabalho. Minha mãe queria conversar comigo outro dia, mas eu apenas disse a ela que se ela quer ser feliz, deveria deixar meu pai, e estarei lá por ela. Espero que ela tome a decisão certa. Espero que você tenha gostado. Compartilhe, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos.